Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Tem algumas pessoas que me perguntaram, né? Por que você sempre faz a prece quando inicia e termina o estudo aqui no canal? E eu explico que nós somos um grupo de estudos e nós nos reunimos na quarta-feira também às 19 horas de forma presencial. E é assim que nós abrimos e encerramos o nosso estudo em nossa casa. Então, aqui nesse formato, nós fazemos da mesma forma. Sempre iniciamos com uma prece para nos auxiliar nas nossas reflexões e terminamos agradecendo pelas reflexões que conseguimos fazer para que estas possam nos auxiliar nesse nosso aprendizado atual. Ok? Respondido aí para quem tinha dúvida? Então vamos lá? Nós, mais uma vez, vamos dar início ao nosso grupo de estudos das obras básicas, os GEOB, da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa, que tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. As reuniões doutrinárias são reuniões públicas em que qualquer um que estiver passando por perto, que quiser conhecer a casa, refletir sobre temas interessantes, cada mês a casa escolhe um tema central para que a gente possa, a cada segunda-feira, estar refletindo. Será muito bem-vindo. E na quarta-feira, sempre às 19 horas até às 20 horas, nós estamos juntos aqui nesse formato e de forma presencial na nossa casa para estudarmos as obras básicas do Espiritismo. E no momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então, quem estiver passando por perto na segunda ou na quarta, será muito bem-vindo. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 8º, um capítulo maravilhoso que trata da emancipação da alma. Já encerramos o item que fala sobre sonambulismo, na semana anterior sobre êxtase, e hoje vamos iniciar o item que vai tratar sobre a dupla vista ou a segunda vista, como está lá no original do Livro dos Espíritos de 1857. Nessa tradução aqui, eu sempre falo para vocês, é a tradução de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda, porque é utilizado dupla vista ou segunda vista. Então, é esse item que nós vamos estudar hoje. Vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos sobre esse assunto, para que a gente possa utilizar essas informações a nosso favor, nós que somos espíritos imortais nesse aprendizado. Então, vamos lá? O item dupla vista do capítulo 8º, Emancipação da Alma, do livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, começa com a pergunta número 447, em que Kardec vai dizer: o fenômeno designado sob o nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Pergunta de Kardec, resposta dos espíritos.
trata-se da mesma coisa, ou seja, é o mesmo fenômeno. Continuando, os espíritos vão dizer, essa denominação dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Então, mais uma vez, vimos isso na resposta dos espíritos quando falaram sobre sonambulismo, sobre o êxtase, que é um estado de liberdade maior do espírito, um estado em que existe essa possibilidade de deixando o corpo físico, e no caso aqui da dupla vista, mesmo quando ele ainda não está adormecido, que é o que acontece toda noite, nós deixamos o corpo lá dormindo, o corpo físico, e nós, espíritos, transitamos, continuamos a fazer coisas, a ir a lugares. Então, mais um que os espíritos vão dizer, mais um estado de liberdade que o espírito tem enquanto ainda ligado a um corpo físico. É o momento em que ele pode, ainda ligado a esse corpo, mas experimentar uma liberdade maior. E no caso da dupla vista, os espíritos falam que o corpo não precisa estar adormecido para que esse fenômeno possa acontecer. Eu até separei algumas coisas aqui, algumas anotações que eu tinha feito, né? Sobre esse fenômeno de dupla vista ou segunda vista. O que seria isso? É uma faculdade psíquica de perceber eventos, cenas ou pessoas que estão distantes no tempo e no espaço, ou que se encontram na esfera espiritual. Então, é a capacidade de ver pessoas que não se encontram no mesmo local que nós estamos, na mesma hora, no mesmo momento, e pessoas, inclusive, que estão na outra dimensão, mesmo estando em estado de vigília, ou seja, não estando dormindo, não estando no sono ou num estado de sonambulismo ou de êxtase. Então, esse fenômeno que é considerado e foi dito pelos espíritos, e Kardec traz como uma vista, uma visão da alma, não depende dos olhos físicos e pode surgir espontaneamente ou ser desenvolvida através de exercícios. Isso pode também ser praticar para se conseguir que essa faculdade que pertence ao espírito, ela possa acontecer. Então, quais são as características de uma dupla vista ou uma segunda vista? É um estado de vigília, então a gente não precisa estar nem em transe, nem dormindo para que isso aconteça. Pode ocorrer quando a pessoa está acordada e consciente, sem necessidade de transe profundo. É considerado uma emancipação da alma, por isso está no capítulo 8º, que é de emancipação da alma, que é a vista da alma, é o resultado de uma liberdade parcial que nós temos, nós espíritos, liberdade parcial, porque somos aprisionados por esse corpo físico, então toda a faculdade que nós espíritos temos, quando estamos encarnados, o corpo físico limita, e com essa dupla vista, ou essa segunda vista, a gente pode ter uma percepção da realidade além do que a gente está aqui no físico, inclusive da dimensão espiritual. É uma percepção ampla em que a pessoa pode ver, ouvir ou sentir, além dos sentidos que o corpo físico tem, inclusive captando fatos que já aconteceram, que estão acontecendo ou que estão à distância, ou também que estão acontecendo na dimensão espiritual.
tem uma variação de graus aí dessa faculdade, né? Que pode se manifestar de uma forma simples, bem sutil, como um pressentimento ou uma intuição, até uma percepção clara e nítida de pessoas dizer, eu tô vendo, eu tô tendo essa percepção, essa visão de que tá acontecendo isso em tal lugar, eu tô vendo tal pessoa agora em tal lugar, sem estar em transe e sem estar em desdobramento e nem dormindo. Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui para ver. Bom, é isso. Não é considerada como uma mediunidade comum. Por quê? Porque na definição assim usual de mediunidade, aquele que é portador dessa faculdade, ou seja, no momento que está acontecendo essa dupla vista, ele não precisa estar num transe mediúnico para que isso aconteça. Então, não é considerada como uma mediunidade e nem uma mediunidade que seja comum. Bom, dito isso, voltemos à pergunta 447, lembrando que Kardec perguntou se tem relação com sonho e sonambulismo. A resposta dos espíritos é a mesma coisa. Só que o espírito com uma maior liberdade ainda, sem que o corpo esteja adormecido. Aquela liberdade que nós, toda noite, aquela liberdade condicional que a gente tem toda noite, quando o corpo físico está ali dormindo, essa liberdade acontece da gente ter essa percepção sem que o corpo esteja adormecido e a gente esteja consciente de que está acordado e do que está acontecendo. Então, essa foi a pergunta 447. Seguindo na 448, Kardec vai dizer, e essa dupla vista, ela é permanente? Ela fica, ou ela é temporária, acontece por um fenômeno, algum trauma, alguma situação? Ela fica ou não? Ela é permanente? Resposta dos espíritos. A faculdade, sim. O exercício, não. Por que a faculdade, sim? Porque a faculdade é do espírito. Mas o exercício, às vezes, o personagem, embora tenha a faculdade, não exerce essa faculdade, ou seja, não há o exercício. Então, continuando, os espíritos vão dizer, nos mundos menos materiais que a Terra, os espíritos desprendem mais facilmente e se põem em comunicação somente pelo pensamento, sem excluir, no entanto, a linguagem articulada. A dupla vista também é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos sonâmbulos lúcidos e é também a razão pelo qual se manifestam mais facilmente do que os encarnados portadores de corpos mais grosseiros. Ou seja, quanto mais o mundo é avançado em sua escala, né? Primitiva, expiação e provas, regeneração, quanto melhores forem os mundos, que quanto mais avança, menos material vai ser esse mundo. Os espíritos que habitam esses mundos, que são menos materiais, eles têm muito mais facilidade de utilizar essa faculdade do que nós que estamos encarnados no planeta de provas e expiações. Por isso que a gente não vê, não tem essa, não é uma coisa usual. A gente sempre ouviu falar, não, fulano tem dupla vista, não, fulano tem segunda vista, ele consegue. Por quê? Porque o nosso mundo ainda é um mundo muito materializado. Então, nos mundos menos materiais, os espíritos se desprendem, ou seja, emancipam-se, que é a emancipação da alma, isso, a dupla vista, e tem essa facilidade de ver, de ouvir, de se comunicar com o
pensamento de estar vendo aquilo que não só o que está acontecendo, aonde ele está presente, mas tem a capacidade de ver coisas que já aconteceram, ou pessoas, ou situações, ou lugares que estão de onde ele não está presente. Então, é uma faculdade que é permanente porque é do espírito, mas nem sempre o personagem vai poder exercer de forma plena essa faculdade. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui porque tem muita coisa aqui para a gente refletir, para a gente estudar, para a gente pesquisar, né? Porque, como foi dito, isso aí pode ser inclusive, né, treinado, aquele que teve em algum momento alguma experiência disso, de ver alguma coisa, de estar acordado e dizer, eu estou vendo outro lugar, eu estou vendo tal pessoa em tal lugar, de poder entender como isso se processa até para repetir o fenômeno. Então, nós vamos ficar por aqui na pergunta 448 do item dupla vista, do capítulo 8º, Emancipação da Alma, do livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, do livro dos Espíritos. Porque quarta-feira que vem, às 19 horas, eu tenho um encontro marcado aqui com vocês e lá na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, para darmos prosseguimento com a pergunta 449, em que os espíritos vão poder nos explicar melhor essa faculdade do espírito, que é a dupla vista ou a segunda vista, ok? Espero vocês aqui. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Vocês já sabem, próxima semana, quarta-feira, 19 horas, nós temos um encontro marcado. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.